E aí, galera, mais uma vez, beleza? Estamos começando mais um Bloco One Podcast. Adriano Zanella, beleza? Tranquilo, e aí, Bruno? Preparado para mais um? Tranquilidade? Total. Tá boa, né? Vamos lá. Acordou tarde hoje, tá beleza? Tá descansado, não tem problema para resolver. Isso aqui é o mais importante. Não tem nenhum boleto para pagar, né? Tá certo. Eu sempre quis fazer isso, entrevistar um entrevistador, cara. É um negócio legal isso aí, sabia? Ia ser diferente, né? Diferente, né? Com certeza. Vamos fazer um dia. Matheus Valada, 61 ao quadrado com a gente aqui. Valada, prazer receber você aqui no Bloco One. Igualmente, a gente está meio que em casa aqui, né? Que agora é a casa do 61 também aqui no Bloco One. E é uma satisfação estar aqui conversando com vocês e bora lá. Mais ou menos funciona o seguinte, como o Maracanã, jogam Flamengo e Fluminense. Ah, é? Então a casa ele já conhece. Já conhece, né? Os atalhos do campo. O vestiário, já conhece tudo, né? Ele... Mas aqui não é um Fla-Flu, aqui é um Flu-Flá, né? No meu caso. No seu caso é Flamengo. No seu caso é o quê, Adriano? Só para o pessoal em casa saber. O quê? seu time. Eu sou São Paulo. É São Paulo? Mas você falou com tanta tristeza, cara. Você já viu um título mundial em loco, qualquer um. Rapaz, tem que fazer um dia falar sobre essa experiência, né? Uma experiência. O cara foi, viu o São Paulo e Liverpool, que o Rogério Ceni fez aquela defesa, o gol do Mineiro. Do Mineiro. O cara tava no estádio, velho. Você imagina a gente oportunidade. vendo o Flamengo campeão do mundo no estádio? Agora tem como, né? Tem? Ah, verdade. Agora a gente pode... desse jeito. Pode não ser a mesma emoção, mas pelo menos acho que deve emular bem. Eu não senti. Não foi aquela pegada de. Foi do mesmo jeito que eu falei do São Paulo, você falou agora de ver o Flamengo campeão mundial, né? Exatamente. Mas vamos lá. Valada, vamos começar lá atrás. Fala pra gente aí. Natural da onde? Brasiliense de coração, do quadradinho. Como é que é essa história aí? Brasiliense, desde sempre. Nasci no plano piloto e moro no mesmo lugar até hoje. Brasília é tipo minha capital, é meu lugar onde eu nasci. E assim, até a ideia do 61 ao quadrado também vem disso, assim, de a gente poder falar. A gente até brinca lá no nosso podcast que a gente sempre tem uns assuntos que a gente acaba inevitavelmente abordando, que tem uns que são proibidos, né? Mas a gente sempre fala de UNB, a gente sempre fala de Asa Norte, a gente sempre fala... Parece que tem uma música do Legião Urbana aqui. Pode falar, né, Legião Urbana? Não, hoje pode. Não tem esse negócio de não falar de Flamengo, Legião. Isso aí é coisa do Reginaldo. Mas, e aí desde sempre vivendo na capital, fazendo os rolês do povo de Brasília mesmo, né? Que é para ir... ficar embaixo do prédio, criança, ficar brincando no pilotis, jogando bola. E aí depois o NB, então aí entra todo aquele contexto mesmo da capital, né? E aí veio que meio com essa paixão de falar sobre em todos os quesitos, né? Mas tudo que seja envolvendo a capital, a gente fala muito de música, muito de fotografia também. E aí acabou surgindo também a fotografia como um outro hobby, né? Que eu tenho o Foto BSB, a página lá no Instagram. Também um estúdio, assim, que a gente tenta fazer umas fotos, algumas coisas assim. E começou mesmo como um hobby, de sair, tirar foto da catedral, tirar foto do Congresso. E aí... O céu de Brasília, né? Não, e acaba que aqui a gente tem várias obras de arte ao ar livre, né? Então, assim... Os cenários são grandes. Fala-se muito, né, do céu de Brasília, né, que é capital de nuvens doidas, né? É uma coisa. Alexandre. Agora aqui. Falou bonito, hein? Eu não gostei, viu? Nath Roots. Aqui, carrinho de rolimã, bet, foi assim, nessa pegada assim? Cara, bet a gente jogava muito no meio da pista. Pra você ver, tipo, de 15 anos para cá, como o contexto mudou bastante, né? Porque 15 anos atrás a gente podia jogar bet no meio ali eu sou da 215 Norte, né? De vez em quando passava um carro? Passava, a gente tinha que parar? Tinha, mas hoje em dia não dá mais para fazer isso, porque além de ter carro estacionado na pista toda, né? Muito fluxo de carro, então assim, mas na época era bet no meio da rua, pegava aqueles vidrinho de óleo de posto de gasolina, Lubrax. Sim. Colocava lá, jogava bet. Carrinho de rolimã nunca tive, mas o que eu já fiz bastante também foi pegar a caixa de papelão e descer
O povo desce muito ali naquela... No gramado. No gramado do Congresso, né? Mas assim, a gente fazia mesmo lá na quadra mesmo. Tinha um morrão. Nessa eu tive uma vantagem, 710 Norte, tem uma quadra de futebol na frente do prédio da minha mãe e tem uma descida, uma ladeira de cimento mesmo. Então, um carrinho de rolimã ali, meu amigo, tinha um cara. A minha desvantagem é o seguinte, você empurrar um gordinho é um negócio complicado, né? Você já viu que o cara, você empurrar um magrinho na ladeira, ainda vai. Agora o cara empurrar o gordinho, o cara que tá empurrando, ele leva desvantagem. Mas quando né? embala? Meu irmão vai parar lá na 210. Embalou, pegou. Mas aí a gente jogava bet na quadra e jogava e rolimã. Engraçado que Brasília, apesar de ser uma cidade de ninguém querer falar com ninguém, você já falou que Curitiba, que é a sua cidade, é pior, né? Você tinha isso na sua quadra realmente? Ou permanece, ou pegou essa mania de repente a galera que mora no mesmo andar parece que são pessoas desconfiadas uma da outra, assim? Vizinhos, assim, de portas? Vizinho. Cara, um pouco, assim. Eu não tenho muito... Acaba que eu não tenho muito contato com meus vizinhos, sabe? Tipo, É isso aí. Mas... Eu acho que tem, né? O brasiliense tem um pouco meio esse negócio. Até porque eu acho que aqui a gente tem uma coisa que é um fluxo muito grande de pessoas, assim. Tem as pessoas que ficam, tipo eu, que nasci e tô no mesmo lugar até hoje. Mas tem pessoas que vêm a trabalho, aí ficam um ano, 2 anos, depois é transferido para outro lugar, né? Muito servidor público. Então, acaba que você vai convivendo com pessoas ao mesmo tempo de confiança e pessoas mais estranhos, assim, né? Entendi. O Matheus falou uma coisa que é interessante, eu nunca tinha pensado, né, cara? Eu joguei bet, eu cresci aqui na Asa Norte também, na 113, meu paramilitar, e essa questão do fluxo de carro, nunca pensei, né? Nunca me peguei pensando nisso. Hoje, a quantidade de fluxo de carro, tá rindo. Pô, a quantidade de fluxo de carro é muito maior do que era antigamente, né? Não, com certeza. Meu pai, ele veio para cá na, sei lá, década de 70, 80, por aí. Seu pai veio de onde? Meu pai é do Piauí. Ah, sim. Aí ele veio Cara, para... impressionante a quantidade de nordestino em Brasília. Né? O meu pai, na verdade, o meu avô era do Banco do Brasil, aí ele era lá do Piauí, ele foi transferido para o Rio de Janeiro, e aí depois veio transferido aqui para Brasília, né? Então, meu pai veio para cá moleque ainda, devia ter uns 15 anos por aí, mais Então ou papai menos. conheceu mamãe aqui. Foi. Minha mãe já é outro rolê, veio de Minas. Então... Sim, Cara, muita mistura, né? Muita mistura aqui em Brasília. Mas ele, né, já tá naquela idade de reclamar de tudo, né? O velho que você sai para passear e fica reclamando de tudo, sei lá, na minha época. E aí ele fala bastante disso, assim, por exemplo, tesourinha, 3 horas da tarde, engarrafado. Fala, pô, não tinha isso na minha época, não era assim, eu não pegava engarrafamento aqui de jeito nenhum. Ele conta uma história uma vez do meu avô, ele tava meio embriagado, né? Não Chumbado. façam isso, não dirijam bêbado. Não. Ele pegou na L2 Sul, na contramão, bêbado, andou, sei lá, umas 2, 3 quadras e não teve problema nenhum, porque não tinha carro na cidade, não tinha... Era um domingo, domingo quem é que tinha na cidade? Ainda mais naquela época que tinha muito servidor público, principal população era servidor público, então se fosse um feriado, alguma coisa assim, o pessoal vazava, a cidade ficava deserta, né? Cara, tanto é que a Brasília, em dezembro, era uma cidade morta, dezembro e janeiro. Quando eu era criança, todo mundo vazava de férias, ia pra cidade local, né, de origem e de férias e pronto, era uma cidade muito vazia. Tá mudando, né? Isso mudou, né? Hoje não é mais assim, né? Hoje a cidade fica aqui, até pela questão da grana, né? O cara às vezes não tem grana para viajar. E hoje tem muito mais também, não é só servidor, né? Hoje tem muito mais, a iniciativa privada está muito mais forte. Não, com certeza, aqui, né? mudou bastante o contexto. O que as empresas viram, né? Cara, aqui você tem um mercado, você tem um servidor público, ele sempre tem salário, sempre tem dinheiro, vão vender para eles. Então, criou-se várias empresas. Não temos indústrias fortes aqui, né? Não temos indústria, mas temos o quê? Várias empresas que vendem aqui para o servidor público. E sem contar que antigamente era, tipo, as pessoas vinham para cá para trabalhar. Hoje em dia, as pessoas que são servidores públicos, a maioria já é daqui. Consolidado aqui mesmo. Já é daqui, exatamente. Você falou no teu caso, né? Tem muito servidor público que é daqui de Brasília, então ele vai viajar, ele fica aqui. Né? Ele viaja, na verdade, para conhecer outro lugar. Naquela época não, né? Você vinha e voltava. E aí, como é que foi o aluno Valada? Tinha algum apelido, assim, no colégio? Putz, cara, agora eu lembrei de um apelido que eu tinha. Só para te deixar desinibido, tá? O meu era Gordela, gordo, porque não podia escapar. O meu era o Leôncio, sabe o Leôncio do Pica-Pau? Ah, sim. Eu não tinha usado aparelho ainda na época. Aí esses meus 2 dentes aqui do meio, eles eram mais para dentro, e aí esses daqui do lado pareciam ser maiores.
E aí meio gordinho também. Aí o apelido era Leôncio. Cara, eu tava um dia ouvindo, tava vendo uma postagem, brasileiro é criativo, lembrando assim, qual o apelido mais engraçado da sua época? Cara, começou uma série de postagens, eu fiquei rindo uns 5 minutos, porque era um mais criativo do que o outro, né? Eu não vou falar aqui, porque, mas assim, impressionante. Aí pode virar bullying, né? Não, outro dia eu vi uma história lá do cara que tinha um apelido dele, era Amendoim. Aí ele foi atropelado e virou Paçoca o apelido dele. Eu achei meio palha, mas... Rapaz, tinha um amigo meu que o apelido dele era Batom, mas isso aí eu não posso falar, não. Porque é Batom. O cara foi viajar e bobeou, meu amigo. Aí o apelido do cara virou Batom. Aluno, como aluno, nota boa, não? Ah, cara, a gente fazia o possível, né? Você Era vai... mais nerd ou era mais de sacanagem na sala? Eu era dos dois, eu era meio... Tipo assim, a galera mais da sacanagem me achava nerd e a galera mais nerd me achava mais do... Eu ficava lá no meio termo, assim. Tava sempre no... Não tinha muito problema com nota, não, mas... À medida que você vai evoluindo na escola, né? Vai chegando lá ensino médio, não sei o quê, começa a vir aquelas matérias de física que você tem que decorar as fórmulas, você não consegue entender muito bem como é que funcionam as coisas. E aí... Decora e reza pra cair aquela e pronto. Não, eu lembro que eu tinha um professor muito bom que ele ia dar aula de física e primeiro ele fazia... Vocês de onde? Hã? Estudou onde? Eu estudava no Colégio Militar Dom Pedro II, Ah, do velho, Bombeiro. Não, então você... Do bombeiro, né? Não, então você tinha que... Era o pau comendo, velho. Não era Nossa, não era... então você foi lá um dos pioneiros lá, né? Porque não é tão velho esse colégio, né? Cara, eu entrei lá em 2007. Entrei na 6ª série em 2007. Aí me formei em 2012. Foi, 2012. Tá certo. Então, mas então não era de tanta bagunça, não, porque aí o pau começou a comer. Não, Porque lá... a rigidez eu acredito, seja mais séria. Mas você se acostuma, né? Aí, assim, tipo, você não convive com a galera dos outros colégios, então você não tem muita noção de como que é... Como que é nos outros, né? Mas assim, não era tão rígido, assim. De vez em quando tinha que estar sempre com o cabelinho cortado, sempre com... Uniforme passado, sapato engraxado. Mas o que eu ia falar do professor lá de física sim. é que o cara começava a dar um contexto, ele não simplesmente chegava e jogava as fórmulas lá e decora isso e vira. Ele dava todo aquele contexto e fazia você entender e você gostar da matéria. O que fudia era quando chegava... Desculpa, não pode falar palavrão aqui, né? O que dava... Não fala puta que pariu, não, senão vai dar problema. Vai lá. O que complicava era quando... Porque acho que faz parte do currículo, né, acadêmico, o professor é obrigado a te passar as fórmulas lá. E eu estava até pensando hoje, antes de vir, por exemplo, você tem, por exemplo, uma tecnologia dessa de realidade virtual, imagina, você tem aula de física... Pô, aí pegou num ponto que eu vi ontem uma reportagem nos Estados Unidos, uma empresa, ela abriu uma rodada de investimentos, levantou, acho que só $5 milhões, justamente nisso, cara. Sensacional. E é uma coisa que eu já vim falando, já conversei com professores, porque, para ver, cara, a gente a sala de aula é a mesma há quantos anos, bro? Quadro negro, professor com giz, explica. Há quanto tempo? Cara, olha o mundo. Aqui ele falou que agora, 15 anos atrás, a tesourinha não engarrafava, não tinha tanto carro. Olha como as coisas... Não existia smartphone, não existia internet direito. Vamos botar 20 anos atrás. E como é que era a sala de aula? A mesma coisa que é hoje. Então, não houve uma evolução. E você pegou um ponto aqui. Por que o cara não quer estudar? Porque é a forma que a matéria é passada. Então, o que eles estão vendo? Que com a realidade virtual já existem projetos onde o aluno ele tem uma imersão, então aquilo na matemática ele consegue ter um aprendizado. Eu acredito muito que as matérias de exatas vão se popularizar mais na realidade virtual pelo seguinte, porque elas vão ser desenvolvidas lá fora, onde não adianta, cara, não é puxando o saco, nada, mas há um investimento bom nos Estados Unidos nesse tipo de projetos. Estados Unidos, Ásia também, né? Então eles vão investir mais na matemática, que a matemática lá 2 vezes 2 é igual 2 vezes 2 aqui, e a gente vai conseguir trazer isso para cá. Mas aí, não, agora eu vou defender humanas, tá? Vou puxar para minha sardinha. É o seguinte, você prefere ler num escritório fechado ou você prefere ler numa praia olhando o mar assim? Cara, eu prefiro ler num escritório fechado. É mesmo? Eu prefiro muito mais curtir, porque assim... Você abaixa o livro aqui, você curte a paisagem e a tranquilidade. Volta aqui. Você está na realidade virtual. Mas se eu for para a praia, eu não vou querer ler um livro. Mas Não, mas você está na realidade virtual. Você não vai cair dentro da água. Ô, Bruno, mas aí você pegou um ponto que eu nunca tinha pensado. Você pegou uma ideia interessante. Você imagina o seguinte, porque já existe... Cara, as coisas estão avançando. Outro dia eu estava vendo um programa que eles... para você aprender a tocar piano com óculos.
Aí o primeiro projeto... Conheço uma professora de piano muito boa. Pois é, o primeiro projeto, o óculos... o primeiro projeto, o óculos... Não faz propaganda dela. O primeiro projeto, o óculos, era um piano virtual. Pegaram um professor, ela gravou um vídeo no YouTube e ela criticou. Falou assim que você perdia a profundidade, porque o piano... Cara, eles desenvolveram o software, nesse óculos aqui, e eles ligaram a realidade virtual com a realidade aumentada, que chama, né? Que então você vê o teu piano de verdade, então você coloca o piano aqui, você mede o tamanho do teu piano, então você está tocando aqui, só que quando você olha no óculos, as notas estão caindo e aqui você está vendo o piano e o teu dedo mesmo, sua mão, você está vendo as notas que tem que tocar. Aí a professora falou que a experiência foi totalmente outra. E o que você está falando aqui que eu pensei? Vai acontecer, se já não tiver, que é tanta informação que a gente não consegue acompanhar tudo, justamente isso. Você vai comprar o livro virtual, o livro vai estar na sua mão, porque você já consegue, você vai virando a página e você vai escolher onde você quer ler. Cara, eu quero ler o livro no Everest. Você vai estar na montanha, vendo aquela paisagem de neve, com o livro aqui na mão, que é a mesma coisa do que um e-book digital. Concorda comigo? É a mesma coisa. Vai ser um Kindle no nível muito mais... Exatamente, pronto. Falou tudo. É um Kindle, só que aí vou ficar... Não, eu quero ler no aquário. No fundo do mar. Você vai estar sentado e vai estar lendo no fundo do mar. É isso aí. Só aproximar um pouquinho para a gente poder te ouvir direito. É o seguinte, mas aí na questão do piano só tem esse do Everest, você tem que arrumar mais 2 amigos. Sabia? Por quê? É porque um vai ligar o ventilador, o outro vai ficar tacando gelo em você. Assim, né? Cara, mas eu acredito que... Imagina, tipo, você tá numa aula de química, o professor falando de átomos lá, não sei o quê, você com óculos aí, vendo como é que é a estrutura, podendo olhar, assim, é muito mais imersivo, né? Você que vai ter gosto de aprender do que um professor fazendo um desenho mal feito no quadro. Exatamente, o que eles azul, estão falando, preto né, e vermelho. A anatomia, né? Estão usando muito na anatomia, você poder pegar e ver e examinar. Você trabalha em muitas outras áreas. Cara, você tem uma deficiência auditiva. Quando você descobriu e que momento, se é que atrapalhou isso na sua vida, nos estudos, enfim? Cara, então, eu descobri mesmo, assim, né? Porque você só descobre quando as coisas começam a te incomodar, né? Não sei se você tem problema de vista, mas eu lembro de quando eu descobri que eu precisava usar óculos, era quando eu ia pegar ônibus e o ônibus já tinha passado, eu dava a mão. Porque aí ele passou. Eu tinha medo de pegar ônibus, sabe? Por 2 motivos, tá? Eu não enxergava, eu fiz cirurgia, hoje já enxergo, mas continuo com outro mesmo medo. É passar na catraca e ficar preso, velho. Tem que ir lá pro ponto final pro cara poder desaparafusar um negócio para poder tirar. Isso não é brincadeira, isso é sério. Eu tinha medo por causa disso. Por isso eu gastava mais dinheiro. Já aconteceu? Não, porque é o seguinte, eu só pegava zebrinha. Mas você já viu a história de acontecer isso? Já, do cara ser desaparafusado no final? Mas a gente só pega ouve falar, aí eu fiquei imaginando. Cara, mas de certa forma isso é um problema de acessibilidade, né? De inclusão. Já era muito difícil de passar. Porque é o seguinte, tinha que fazer uma certa... Eu não sei como é que está hoje, sinceramente. Mas eu só pegava zebrinha, porque na época o zebrinha você só passava. Não tinha... No máximo era aquela catraca que rodava assim. E o cara ainda dava uma ajudada, que ele dava uma pedalada assim, o cara que estava do lado, porque você pagava antes de entrar, eu não sei como é que está hoje, mas você pagava antes de entrar, e o cara que estava do lado via ali o negócio, rapaz, isso aí vai ser mais difícil ele dar uma ajudada, que ele dava uma pedalada na catraca. Zebrinha tem essa vibe, né, do motorista, que é o cobrador também, é multifunção. Mas assim, não sei se o Neto comentou com você, mas eu fiz bariátrica no começo do ano, eu era bem... E, quer dizer, ainda sou, né? Mas eu emagreci um pouco, perdi 30 quilos. Caramba. E realmente, você fica com certos bloqueios e traumas, assim, de fazer. Tipo, eu lembro que eu tinha problema de colocar o cinto no avião. Até que eu descobri que tinha aquele... Extensor. O pior não é isso, sabe? Uma vez eu fiquei, tipo, umas 3 ou 4 viagens sem saber que tinha aquilo me apertando. Uma vez, meu irmão... Porque gordo tem vergonhas, tá? Vou contar uma história sobre bariátrica, que é legal, vai servir para muita gente. Meu irmão meu irmão também gordinho, virou logo no início, quando você entra no avião, ele virou para o aeromoço e falou assim, eu vou precisar de um extensor por conta do cinto. Aí o aeromoço, tá. Quando ele sentou, o aeromoço, ô João, dá para você trazer um extensor pro senhor aqui, por favor? Matou de vergonha. Só para dizer pro pessoal aqui, pra gente pontuar a história da bariátrica, eu também sou operado bariátrico. Fiz em 2005, perdi quase 90 quilos, casei, enganei minha esposa. Perdeu quase 90, Bruno? Perdi 90 quilos.
E não recuperei tudo, mas recuperei. Então, pessoal, quando for fazer bariátrica, cuide da parte psicológica. E não case. Porque, Tô brincando. Não engane ninguém não, viu? Porque a parte psicológica é importantíssima para você não se segurar em outras coisas. Porque comer você pode comer? Pode, mas você não vai comer na quantidade que você comia. A sua cabeça vai comer, você não. Aí você vai arrumando artifícios para poder atingir o objetivo da sua cabeça. É o que o meu médico me falou, né? Você pode não conseguir comer uma coxinha grande em 1 hora, mas você consegue comer 10 no dia todo. Exatamente. Que dá no mesmo. E você acha que o psicológico foi que afetou, Bruno, na volta? Claro. Porque uma vez eu vi um médico falando, né, falando o seguinte, que você acaba descontando, você já descontava na comida, né? A questão da ansiedade. Da ansiedade, né? A obesidade, ela tem muito a ver com a sua ansiedade, você desconta na comida, né? Que, por exemplo, o cara muitas vezes desconta na bebida, desconta, então, aí você faz a bariátrica. E se você não controlar, seria isso. Então, você volta e aí às vezes você não consegue comer tanto, não, você toma leite condensado, você bebe mais. Eu já vi pessoas falando isso. Porque é o seguinte, você não opera a cabeça, você opera seu estômago. E a parte mais importante é a parte que a gente mais esquece. A parte psicológica, para a pessoa que vai estar te ajudando ali, para falar, não, mas você quer percorrer esse caminho? Porque ninguém te pergunta isso. Na hora que você senta no bar, ninguém vai te perguntar, pô, cara, você operou, é até chato. O cara se sentar no bar, o cara te perguntar, pô, você operou, você vai tomar cerveja? Mas você operou para ficar magro, você vai engordar de novo. E às vezes na cabeça da pessoa que operou, e isso eu estou falando por experiência própria, se a outra pessoa que está tipo, na sua frente fica te regulando muito, você acaba às vezes falando, não, pô, eu faço o que eu quiser. E aí você faz o errado só para provar que você é livre para fazer o que você quer. Aquela questão, né? O cara tá nervoso, fica calma. O cara nunca fica mais funciona, nervoso né? ainda. Claro. Nunca funciona. Então, são formas de E o meu médico, ele frisa muito que a obesidade é uma doença crônica. É tipo... Não sei... Uma doença crônica, é uma doença que você Ela vai ter que estar contigo. Você tem que só precaver do que pode... A obesidade pode trazer, que aí é diabetes, enfim, outras coisas, problema na articulação, tudo mais. Aí, recado pra galera, hein? Psicólogo. Tem muita gente que não dá valor a psicólogo, principalmente se for cirurgiado do estômago. Aí começou a te incomodar a questão da audição. Pois é. Então, aí voltando para a audição, eu tinha mais ou menos uns 17 anos, mais ou menos, tinha acabado de entrar na UNB, estava fazendo estágio, eu estudei... Você entrou na UNB para quê? Estudei contabilidade na UNB, ciência Nossa, contábil. o cara foi para matemática. E aí fazia estágio lá no Ministério da Justiça, e aí aquelas salinhas, aqueles departamentos assim, né, tem aqueles nichos que tem tipo umas paredes assim, né? E as meninas começavam a falar comigo, as outras estagiárias, e cada vez menos eu conseguia escutar, entender. Assim. Eu escutava, mas não entendia o que elas estavam falando, ficava meio perdido. Assim. Aí a outra mulher que trabalhava lá com a gente chegou e falou, você devia ir no otorrino para ver que às vezes pode ser cera de ouvido. Faz uma lavagem lá e resolve. Aí eu, beleza, fui, marquei. Aí o otorrino olhou, falou, não, tá tudo normal aqui, mas você tá perdendo a audição. Aí, no primeiro momento lá, ela falou, não vou recomendar nada, aparelho auditivo nem nada, mas assim, tem um remedinho aqui fitoterápico que eu vou te passar e a gente vai acompanhando. Aí, na época, como não estava me incomodando muito, era mais assim, caso esporádico, pessoa falando mais baixo, voz feminina, porque minha perda ela foi muito pro agudo. Grave, sim, eu quase não tenho perda, mas pro agudo, então voz feminina, de criança, às vezes ficava mais complicado. E aí eu acabei deixando nessa época lá de lado, como que aconteceram as coisas, foi passando. Aí, mais pra frente, começou a incomodar de novo, né? Eu ainda estava na UNB, mas, assim, questão de aula mesmo, da UNB, eu não tive esse problema. Eu fui começar a usar aparelho depois que eu me formei, mas aí eu vou chegar lá. Aí... Depois continuei fazendo os exames, aí teve uma outra vez que eu fiz lá audiometria, o médico falou, olha, você tem que usar aparelho auditivo, quanto antes você começar a usar, melhor, porque é como se fosse óculos, né? Se você tem problema de visão e você não usa óculos, você vai forçando a sua visão. Não sei se é como se fosse igualzinho a mesma coisa, mas, teoricamente, se você está forçando demais para escutar alguma coisa, sim, você está se desgastando de alguma forma, né? Então, só que aí eu fui ver preço de aparelho auditivo, né? Aí eu falei, pô, e aí, eu compro um Celta ou compro um aparelho auditivo?
Aí, no caso, eu optei pelo Celta Celta. mesmo. Porque é bem caro, assim, é uma tecnologia de aparelho auditivo. No mínimo, assim, você vai gastar uns 10 mil reais. Mas eu te pergunto, por que você não comprou um carro? Cara, brincadeira, senão a galera vai me cancelar, velho. Aí ele responde, Mas, aí, assim... quando a deficiência auditiva, de fato, porque hoje você fala que é surdo. Sim. Deficiente auditivo... Surdo, Quando é que deficiência auditiva. Tem apareceu? um episódio Tem lá no 61 que a gente fala bastante sobre essa diferença aí. É, que tiver politicamente correto, assim, tem coisas que mudam, a gente não sabe, muda de um dia para o outro, o cara fala, não é isso. Mas acho que você começa com a deficiência auditiva, depois vira surdez, de fato. Chegou a virar uma surdez absoluta? Não, então, na verdade, assim, surdez, se eu falar, a pessoa é surda, se ela tiver deficiência auditiva, ela já é surda. São meio que sinônimos. As pessoas acabaram levando esse surdo, por ser talvez um pouco mais pesado, para uma pessoa que tem surdez profunda, que chama, né? Que ela não escuta nada. Mas eu sempre falo, né, que o jeito certo de você chamar a pessoa é como ela quer ser chamada. Então, se a pessoa falar, pode me chamar de surdo, beleza. Se a pessoa falar, pode me chamar, prefiro que seja chamado de deficiência auditiva. Mas, enfim, como começou a me incomodar, assim, de fato, que eu falei, preciso comprar um aparelho auditivo, até uma história engraçada que eu conto que eu estava num cliente meu fazendo um trabalho lá, e aí, de repente, teve uma simulação de incêndio. Só que simulação de incêndio, você não sabe que é simulação ou não, né? Simplesmente o alarme toca e você tem que ir, senão... Guerra avisada não mata ninguém, né? E aí, de repente, eu vejo a movimentação, a galera saindo e tal. Você assim. lá. E eu lá, trabalhando, tranquilo, da vida. E a galera saindo. Assim. Só sentiu fogo no cangote, velho. Aquele cheirinho de fumaça, eu achei que era o churrasco. Aí, de repente, aí chega uma colega minha e fala, ó, tá tocando alarme de incêndio, tá todo mundo saindo, vamos. E aí eu pensei, pô, se eu tivesse lá sozinho, assim, sei lá, fiquei trabalhando até mais tarde e já foi embora todo mundo e tocou um alarme de incêndio. Falei, não, mano, não dá. Aí eu fui e decidi, vou comprar o aparelho. Financiei, Mas tinha não sido sei só um quanto. teste, né? Tinha sido só um teste. Era só um treinamento. Era só a simulação. Só... Eu vou pegar esse gancho, vou te contar uma história que eu nunca contei para você de incêndio. Eu trabalhava embarcado, né? Plataforma, petróleo. E eu estava no Golfo do México, na região do México. Do lado do México, não do lado dos Estados Unidos, trabalhando, e eu estava conversando com você no WhatsApp. Não sei se você vai lembrar disso. Botar a culpa em mim. Não, eu gostei. E eu estava lá, e de repente, eu mandando mensagem, você toca o telefone, lembra até que hoje era um dia de manhã, sexta-feira, de manhã, toca o telefone, eu atendo, era o cozinheiro mexicano. Fogo! Eu falei, esse cara tá falando fogo aqui, sei lá, fogo, tá onde? Aí desliguei, rapaz, daqui a pouco os alarmes tudo, tocou tudo. O cara ligou a chapa para esquentar, atrasado, e ligou no máximo. E foi lá. E ele falou, tem que jogar óleo. Só que lá o óleo não é o óleo assim, é galão. Né? Quando ele jogou o galão, cara, aquilo pegou e bum, deu uma labareda. Ao invés de ele pegar a manta e jogar em cima... O cara jogou água. O cara jogou água. Quando jogou água, espalhou. Quando espalhou o fogo, estourou os alarmes, né? Que a gente tinha um sensor lá. Cara, resumindo, apagou o incêndio, deu uma fumaceira, estourou todos os alarmes, tocou incêndio, eu desliguei o WhatsApp. Eu nunca esqueço essa história. E a gente ficou em posição, perdemos toda a comida, ficamos comendo 3 dias creme cracker, porque a água molhou toda a comida, né? Porque quando ele estoura o sprinkler, ele molha tudo, né? Então, perdemos lá, mas... E eu falando aqui, porra, Adriano mal educado, velho, tava conversando comigo, o cara para de repente de falar e eu não sabe o que tá acontecendo. Aí você pegou esse aparelho para poder resolver o problema, a questão. Ele não resolve o problema, mas ele ajuda bastante, né? Então, você faz todo o período de adaptação, mas você acaba ainda com um pouco de dificuldade de compreensão, assim. E logo depois veio a pandemia, né? Que aí, às vezes, a própria leitura labial acaba ajudando, né? E aí veio as máscaras, então... Quantos por cento você perdeu da audição? Você tem perda de audição? Então, assim que se fala até... Como eu falei, né? A parte dos agudos, eu tenho muito mais perda do que na parte dos graves, né? Então, se você fizer uma média ali, mais ou menos, eu tenho uma perda por volta de 70% da audição. Cara, interessante. A minha irmã é surda de um ouvido, cara, e ela não quis usar aparelho. Ela já é mais velha, ela não quis usar. Ela não escuta de um ouvido. Você problema na saúde, né? Às vezes eu falo brincando que se eu fosse mais velho e não precisasse dar satisfação para ninguém, eu não ia usar aparelho, não. Eu ia viver no meu sossego do... Esse aparelho é aquele que você pode tirar ele a qualquer momento? Tira. Ah, não, sem problema. Não, tranquilo. Ele é como se fosse um ponto eletrônico. E ele melhora muito.
Melhora muito. Melhora bastante. Ainda mais esse aqui, né? Porque esse aqui já é o Mark II. É o segundo aparelho que eu tenho, né? Então Era um ele assunto tem- pro final, mas é só para eu casar a situação. Eu vi que tem um bambolê no seu dedo aí. É o seguinte, o 61... Explica o 61. O 61 é o podcast que ele apresenta aqui junto com o Reginaldo, com quem tem Calil também, com o Calil, grande Calil. que vive faltando e Isso. caindo pro casamento. Aí o seguinte, aí você vai fazer uma entrevista com uma pianista. E aí conta pra gente o resto. Ah, cara, casos do destino, né? Já era minha amiga antes, né? Mas aí, pô, o Neto fala isso, então... Aí, Fiquei tímido agora. não, eu não faço não. Mas... foi isso, né? É a Lídia. A Lídia. É isso. Aí vocês começaram a namorar por causa assim, não por causa do podcast. Foi ali aquelas perguntas, troca de olhares, aquela coisa. Esse mesmo, minha esposa não vai deixar comer nenhuma mulher podcast. Exatamente. Você já dançou. Acabou. Vai. Aí o seguinte, você tem uma grande vantagem se você quiser levar isso aí para um casamento, você sabe, né? Como é que é? Você tem uma grande vantagem se você quiser levar isso para o casamento. Isso que eu falo é o seu relacionamento. É só você tirar o aparelho. Vai salvar o problema. Não vai. Não, mas Já pensou, Adriano? Você sabe que... Se você pudesse bloquear... Às vezes a pessoa ronca, aí você tira o aparelho, não te incomoda. Tranquilo. Você dorme com o Meu aparelho? meu pai, por exemplo, eu falei que ele tá nessa fase de reclamar de tudo, né? Lá na frente da nossa casa tem um restaurante. O cara tirou o aparelho para não ouvir o pai, velho. Tu não faz isso. Não, meu pai não. Sensacional. Meu pai eu consigo escutar até sem aparelho, é foda. Mas, tipo, ele fica reclamando, porque ficou até 11 horas da noite barulheira nesse restaurante, aí, um absurdo isso. Eu falo, escutei não. Não ouvi não, pai. Isso aí passou batido. Você tira para dormir? Você tira pra dormir, Matheus? Tem que tirar, né? Porque tem bateria, ele tem que Tem que recarregar, tem que... Pra ter um pouco de sossego também, né? E se você deita aqui assim, ele começa a dar microfonia. Tá. Aí, e a área contábil, como é que ficou? Na área contábil? Trabalhando aí, né? Você seguiu na área contábil. Eu sigo em tudo, né? Mas, assim, minha atuação principal mesmo é como contador. E aí tem, né? O podcast, tem as fotos, tem tudo, mas... A fotografia era um hobby e que virou hoje virou uma profissão também. Eu digo uma profissão que hoje você trabalha, você faz serviço, recebe por fotografia também, faz trabalhos. Meio que um freela, né? Isso, de um freelance. fotografia, assim, porque começou bem na época da pandemia. E foi meio que uma válvula de escape, porque você está preso em casa, home office, não pode sair para fazer nada, não tem shopping, não tem cinema, não tem nada. Então, eu acabei comprando uma câmera e falei, vou sair por aí tirando foto. Não tinha ninguém, né? Então, assim, Mas você fez algum curso e preparou hobby? Mesmo, vou tirar aqui. vídeo no assim. YouTube, videoaula, comprei alguns cursinhos assim, mas nada muito especializado, nem para ter um diploma, fotografia, mas... Foi meio um pouco de feeling, assim, de sentimento mesmo, e um pouco das técnicas lá que você Tá aprende. trancado também, não tô fazendo nada, vou fazer alguma coisa. Porque Exato. lockdown- Cara, teve muita gente, né, nessa pandemia que se redescobriu, né? Se reinventou, cara. Se reinventou. Eu tava vendo, tem muita história que o cara mexia com festa, aí parou, conhece uma colega, ela mexia com festa, parou, começou a estudar e hoje ela cuida de redes sociais, cara, de Instagram, tudo. Ela já tinha um toque, negócio de design, essa coisa, né? E ela começou a curso de redes sociais. Cara, e várias pessoas tiveram que se reinventar. E volta aquilo que a gente sempre fala, né? Hoje você não pode ficar só numa coisa, né? Você tem que se reinventar e correr atrás e olhar pro lado que, pô, todo mundo tem mais de um talento, eu acho. A gente não é preso só uma coisa, né? E o Reginaldo Neto me lembra que de vez em quando ele me sopra algumas coisas aqui. Que a própria pandemia fez com que live e podcast explodisse, não só no Brasil, como no mundo todo. Eu acho que isso foi um filho também da pandemia, né? Cara, vem cá, Bruno, eu te pergunto. Tá, live e podcast. Essa popularização da internet, da forma que a gente viu, prejudicou a televisão tradicional? Claro. Eu acho que qualquer dia... aliás, já está invertendo, né? Porque hoje a gente pode citar a Rede Globo, ela já coloca para anunciar no principal cartaz que ela tem de filmes a série dela de streaming. Então ela já coloca coisa da Globoplay como um episódio vamos dizer, de degustação numa tela quente,
E eu acho que a Globo foi uma das mais resistentes aí para esse universo, assim, né? Ela viu que como a corda deu a água deu uma secada para ela em certas situações, ela viu que era um caminho, e aí a galera começou a encher o saco de assistir. Na realidade, a gente não é nem encher o saco. Era todo dia morte na televisão, cara. A Covid levou muita gente. É muita tristeza. A questão da Covid, se você parar para ver, a gente só falava, você ligava a televisão, era só Covid. Você olhava o WhatsApp, só se falava de Covid, número de mortos. Aí todo mundo não entendia do assunto, tava com... Cara, aquilo ali virou um pânico. E a gente ficou com muito medo, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Não, então, ninguém sabia. Quando a gente apresentava o Donos da Bola, por exemplo, que vinha o jornal na frente, o que eu, Dani e Reginaldo sentamos e conversamos? Cara, a gente precisa trazer entretenimento. O esporte estava parado. Vamos fazer uma coisa. A gente fazia os memes que tinha, botava lá, coisas às vezes que não tinha nada a ver com o esporte, ou algum meme de tombo, de alguma coisa ligada ao esporte, para poder tirar isso da cabeça. E a fotografia serviu para você, e o streaming eu acho que serviu também para todos nós, e questão de live, dos podcasts que explodiram também. Com certeza. Eu acho que a pandemia, olhando pelo ponto positivo, né, assim, ela fez a gente quebrar vários paradigmas, tanto do trabalho híbrido, quanto da forma que a gente assiste conteúdo. E eu estava até pensando nisso um pouco mais cedo antes de vir, nessa quebra de paradigmas que ocorre assim, na sociedade. Assim, por exemplo, quando vocês são um pouco mais velhos que eu, então provavelmente vocês conviveram bastante com câmera analógica de filme, né? Tirar foto, ter que ir lá, quantas poses tem, não sei o quê. E você via muito lá com a marca. Rodadinha. Eu tenho uma história que... Deixa ele terminar aí. Não, então, mas qual era a marca principal dessas? Era Kodak, né? Kodak, Assim, a Kodak câmera. quase quebrou. E a Kodak riu, né? Quando falaram que ia surgir a câmera digital. Não, que isso aí não vai dar certo, não. Uma outra coisa também... Máquina de datilografar, pô. Era a IBM, né? Que era líder do mercado de máquina de datilografia, não era, Bruno? Elétrica. Era o Olivetti também, né? Olivetti, né? Aí também a mesma coisa, o computador nunca, elas tinham 3.000... Pô, cara, eu estudei essa matéria. Você também estudou? Não estudou datilografia? Sim. Na escola? Tinha matéria de datilografia. Não, tive que fazer curso na casa do Ceará. Não, antigamente, se você não fizesse curso de datilografia, pois você não estava preparado para o mercado, né? Mercado. Olha só, cara, que doideira, né? Não, você tinha que botar no seu currículo que você tinha Excel, velho. Você já viu isso? Depois de um tempo veio o curso de informática na Microsystem, né? Cara, aí você arrebentava quando você falava que você sabia mexer no CorelDRAW. Aí você tava em outro patamar. Não, véio. hoje né, é difícil nem saber mexer, mas eu digo assim, o tanto de ferramenta que tem hoje, né? E o tanto de informação tá aqui, ó. YouTube, vídeos, cursos online. Eu acho que essa foi outra coisa que a pandemia trouxe. A questão de cursos online, né, cara? Eu acho que hoje muito... Eu fico impressionado, vou falar aquela plataforma Udemy. Para mim, aquilo ali é impressionante, cara. Você vê cursos por R$25, cara. Eu falo aquilo, eu falo assim, cara, se o cara quer mesmo, e o cara tem um pouco, lógico, eu não vou falar, cara, pô, tem que ter um computador, tem que ter mas se o cara quiser, cara, ele tem acesso a muita informação. Cara, eu acho que a internet, ela tem a questão tanto para coisa ruim, quanto para coisa boa. Agora, o cara que quer mesmo, ele aprende muita coisa, cara. Cada profissional que você vê, você fala, o cara não aprende sozinho, pesquisando, estudando. Tem um amigo meu que fez um curso de elétrica, fez a fiação toda da casa dele. Mas, bicho, deu um defeito num negócio lá que se bobear tá até hoje lá. Tá? Foi? Foi. Na caixa de som. Você conhece? O cara deixou... Não, a caixa de som arrumou, pô. Arrumou? Quem foi lá? É que ele fez a fiação toda da casa dele. Não, eu não fiz a fiação, não. Foi só a caixa de som? Eu fiz o curso de eletrônica, pô. Eletrônica. Elétrica é outra, né? É outra área. Entendi. Aí mas agora eu tô faltando muito. Já tá puxando meu orelha, porque o professor é raiz lá, entendeu? Lá tá certo. Mas aí ainda continua fazendo. Continua, pô. Tá certo. Ficar de eterno ali, viu? Vai fazer um curso. Mas aí, ô Valada, a tecnologia hoje, e eu acho que de repente a realidade virtual vem para ajudar muito nessa questão de fotografia, e a fotografia ajuda muito a construir o metaverso, o mundo que está vindo por aí. Eu acho que os dois vão um ajudando o outro. Com certeza, né? Porque você precisa ter imagens bonitas para passar aqui, né, no sistema. E, ao mesmo tempo, um curso de fotografia, por exemplo, o cara que não tem acesso, talvez, a uma câmera de última geração, ou equipamento, ou próprio estúdio, né?
ele consegue aprender os princípios da fotografia através do metaverso, de realidade virtual também. E é isso, eu acho que são complementos, né, que se usados da maneira certa... É porque a gente também vive... A gente está, acho que em relação ao metaverso, a gente está nesse momento de disruptura, né? A gente está naquele momento que surgiu a câmera digital e a gente está assim, pô, mas esse negócio aí, será que filme não é melhor? Mas eu acho que está nesse momento ainda onde os pioneiros são os que estão acreditando naquilo e tem uma galera que está duvidando, tem uma galera que está em cima do muro, meio perdida. E eu confesso, assim, acho que é natural do ser humano, né? Todo mundo, o mecanismo de defesa da gente é desacreditar daquilo que é diferente, né? Então, sempre que aparece, sei lá, reunião virtual, os caras lá na mesa, um monte de bonequinho sentado, e aí você fica meio naquela, e aí, é sério ou não é? É zoeira ou não é? Vai dar certo? Vai funcionar? E a gente ficava assim também há pouco tempo atrás, sei lá, a gente não tinha uma internet boa, e aí surgiu esse negócio de streaming de Netflix. Não, pô, eu vou ali na Blockbuster, pego meu DVD, e você vê que deu tão certo o Blockbuster que hoje em dia continua em todas as esquinas, né? Não, pô, hoje em dia é só a Netflix. Então, assim, esse momento de disruptura, eu acho que dá esse incômodo, dá essa dúvida, mas à medida que o negócio vai se consolidando, vai virando normal. Hoje em dia, eu vou para um hotel, por exemplo, aí esqueço a luz acesa, aí estou deitado, eu falo, Alexa. Aí eu lembro que não tem Alexa, aí eu tenho que ir lá e levantar como os incas faziam lá na época deles e desligar a luz no interruptor. É verdade. Por falar em modernidade, fiquei sabendo que o seu aparelho é tão moderno que ele é Bluetooth. É isso? Ele tem um Bluetooth. Né? Às vezes é engraçado que eu esqueço de desligar aqui, aí eu estou conversando com a pessoa, meu celular toca, eu atendo e parece que eu estou falando com a pessoa ainda, mas estou falando no celular. Você liga ele no celular, né? Me diz uma coisa, qual música que você não gosta de ouvir? Tipo de música? Que você fala, essa aqui eu não escuto. Não, essa aqui não vai. Eu não curto muito aqueles pagodão românticos, sabe? Pagodão, tipo o Catinguelê. Exalta Samba. Deixa eu achar seu Bluetooth aqui. Vou botar um catinga aqui. Sensacional. Aí é tortura. Vai um Inaraê Coloca o VR aqui na minha cara com um show de pagode. Liga o Bluetooth aqui. E aí, o que você curte na música? Pô, Metallica. É mais no... Pink Floyd. Né? É mesmo. É porque assim, eu pergunto isso que o Netão engana muito. O Netão, o cara que é todo tatuado, você vê barbudão, você fala, pô, esse cara vai gostar de um rockzão. E ele gosta. Mas tu chega na casa dele e coloca um Raça Negra. Rapaz, o belo compadre Marcelo Rossi, ele canta e sente a música, velho. Então, assim, tem tudo. Não é que a gente não gosta de uma música, que a gente não curte aquela vibe ali, que a gente respeita a galera que tá lá, curtindo e tal. Eu não gosto de um rock muito metal, eu não curto muito não, porque eu sou um cara que não gosto muito de zoada. Depois que eu fiquei velho, fiquei chato. Acho que eu já era meio chato. Você tá ficando mais chato, Bruno? Muito mais. Tá rabugento? Cara, se eu fosse professor hoje de um aluno, Bruno Mendes, rapaz, eu ia mandar expulsar esse cara do colégio, velho. Eu fui chato, bicho. Nossa senhora, hoje eu não aturo isso não. Falo com meus filhos, cara, não sejam chatos como o pai de vocês foi. Que professor não é pago para ter paciência com vocês, ele é pago para ensinar. E vocês estão lá, estão pagando para aprender. Pô, se ia ser bom, imagina no metaverso, você vai e desliga o cara. Pois é. Aí, ó. Você vai lá, tá de castigo. Pá! Isso é muito bom. Qual a experiência que você quer ter aqui? Cuidado, viu? Que tem várias experiências. Olha o que você vai falar, né? Olha o que você vai falar. A pianista tá assistindo. Não, eu fiquei sabendo que dá pra colocar um show aí, não dá? Espero que a pianista esteja assistindo, né? Porque vai saber lá. Dá pra colocar um Vamos show? Colocar um show. Vamos procurar um show. Showzão? Showzão. Metallica? Será? Vamos ver? Vamos ver, né? Showzão. Vamos procurar então. Aí bota showzão, cai exaltação. Do cara metade, moleque. Aí o cara vai morrer, galera. A galera. Vai aparecer meu nome. Tá bom. Tá no pau. Cara, isso aí, o cara vai vender ingresso aí. Dá um tapa na careca desse segurança aqui.
Ah, vai dizer que isso não é irado pra caralho. Desculpa, não pode falar caralho. Caralho não, só porra. Cara, o cara na sala da casa dele, assistindo isso, cara. A imersão, né, Bruno? A experiência, Se a live a gente já se sentia próximo do artista que a gente gosta, imagina assim, velho. Caralho, tô voando. É que você tá bem na ponta. Esse aqui dá uma agonia, você vai dar pra baixo. Valado, e aí, experiência? Cara, muito surreal. Que eu tava comentando com o pessoal aqui. No começo você fica meio perdido, assim. Depois você vai entrando, você vai. De repente você tá aqui, tipo, na sala, só que você tava, sei lá, no Rock in Rio, sei lá onde é que era aquele show, mas você se sente ali, tipo. É muito. Algum show que você não foi, que você quer ir muito? Cara, algum show que eu não fui, queria ir muito. Talvez um show dos Beatles, sabe? Já pensou? Será que. Pô, não fizeram um show aqui em Brasília uma vez do Renato Russo, Renato que era Russo, um sim. holograma? É. Pô, isso aí, velho, tu pegar grandes ícones da música que já se foram e fazer, sei lá, um show do Michael Jackson, saca? E hoje estão tendo ferramentas que eles estão trabalhando nisso, pegar as imagens e conseguir transformar em 360, cara. Isso aí também, imagina, você poder vivenciar isso, né? Coisas que não tem mais como viver, né? Exatamente. Valada, prazerzaço ter você aqui. Outras vezes virão para a gente falar mais sobre o nosso quadrado. Sou candango do quadradinho também, com o maior prazer, único da família, representante da família Mendes. Valeu pela sua participação aqui e continuo com o sucesso do 61 ao quadrado, que a galera gosta demais. Igualmente, foi um prazer. Obrigado aí. Quero que vocês vão lá qualquer dia. Quer dizer, aqui, né? Venham aqui. Mas gravar com a gente aqui, trocar uma ideia com o Neto, tenho certeza que vocês vão ficar cheios de piadinha interna aí, vai ser bem legal. Vem cá, mas toma café também ou pode tomar outros negócios? Cara, lá no 61 a gente é mais... Eu sei que já teve... Não que vocês não sejam aqui, né? Eu tô Já falando... teve a presença do Valentino Rossi certa vez, né? Cara, Não tem? tu viu? Agora acabou esse problema, né? Valentino Rossi não vai mais. Ah, mas a aparecer. gente pode convidar ele pra vir aqui um dia também, Sabe, né? isso aí é porque de vez em quando eles estavam gravando no outro estúdio e aí passava um desavorado de moto. Outro aí estúdio que, no caso, era na casa do Neto, né? Na sala de jantar dele. Os caras estavam falando do assunto, daqui a pouco passava um cara de moto fazendo barulho, Neto, e acabou de passar aí o Valentino Rossi. Então valeu. Valeu. Adriano, valeu mais uma vez. Muito obrigado aí, Bruno. Muito obrigado, Matheus, por esse bate-papo. Sempre muito bom. Gente, obrigado mais uma vez aí pela interação e até a próxima. Forte abraço, tchau, tchau.